E a gente não tem dúvida que o crescimento do mercado de seguros passa pela mão do corretor de seguros. Não tem outro caminho. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tex Talk, podcast sobre o mercado de seguros. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, e tenho o prazer e a honra de estar conversando aqui hoje com o Edu. Eu vou apresentar um pouquinho mais sobre quem é o Edu, mas na verdade vocês vão conhecer ele durante o nosso papo. Então, Eduardo Borges, que é o nosso convidado de hoje, ele começou como auxiliar de oficina e se tornou vice-presidente do grupo Autoglass. Nem preciso comentar o quanto deve ter de aprendizado nessa jornada inteira, né? O Eduardo tem mais de 20 anos de experiência na área de seguros e serviços e ele passou por diversos cargos de liderança dentro da Autoglass, como gerente de unidade e supervisor de vendas. Hoje, além de vice-presidente do grupo, ele também é head na Maxpar, no Brasil e na Colômbia. Tem bastante história aqui para contar. Edu, obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado pelo papo aqui. Grande, Emir. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com você, é um privilégio. Queria desejar aí, né, que seja um momento de muita troca para quem está nos assistindo. Tenho certeza que vai ser um papo legal hoje. Bora. Edu, me conta uma coisa, eu queria começar do começo. Beleza. Conta um pouquinho assim, como foi tua infância, Você nasceu mesmo em Vila Velha, né? Nasci. E como que era a tua infância? De qual estrutura de família você veio? Como que as coisas se deram na tua vida? Meus pais se separaram muito cedo, Emir, e logo a gente foi morar com os meus avós, em cima da casa deles, né? Então, eu venho de uma família simples, mas muito unida. Legal. E com muitos valores que eu tenho certeza absoluta que fizeram muita diferença na minha vida. Eu tenho memórias assim, muito, muito afetivas da minha infância. Eu cresci tendo uma oportunidade que hoje poucas crianças têm, né, de crescer na rua brincando. Então eu morava numa rua assim, muito familiar, em que as famílias se ajudavam e conviviam em harmonia juntos. E a minha infância, ela foi evoluindo com uma figura que se tornou muito importante na minha vida, que foi o meu avô, né, que foi uma referência paterna para mim. A minha mãe também, que também é referência de luta, de exemplo de vida, né? E meus tios, minhas tias, todos muito próximos. Então, a nossa família, ela tinha aquela característica de, aos domingos, se juntar e momentos, né, de confraternização, todos estarem juntos. Então, apesar da ausência do meu pai biológico, assim, eu nunca me senti órfão, assim, né? Eu sempre me senti muito pelo contrário, um privilegiado, assim. Tinha muitas pessoas queridas próximas de mim. Que legal. E aí, essa situação de vida também que foi me levando a caminhos que me trouxeram até aqui. Você, quando jovem, ia falar moleque, enfim, formas de falar, né? Mas você, quando jovem, já percebia de alguma forma alguma característica de liderança ou alguma coisa que para você, hoje, olhando para trás, você enxerga que já era algum traço do que hoje você faz ou de como você foi se desenvolvendo? Sim. Eu acho que pela situação, né, eu tinha minha mãe, né, morava eu e minha mãe e minha irmã mais jovem. Então, muito cedo eu tive que assumir responsabilidades. E isso, eu acho também que foi um aprendizado que eu tive com meu avô, assim, porque desde muito criança ele sempre tentou me dar essa clareza, assim, de que no meu papel, né, assim, como cidadão, como homem, de cumprir com as minhas responsabilidades, de ser uma pessoa trabalhadora, batalhadora, assim, seguindo o exemplo dele, né? Ele, na época, falando um pouquinho do meu avô, né? Ele foi Qual o nome dele? Jacó. Jacó. O nome dele era Giacomo, mas todo mundo chamava de Jacó. E a minha família tem uma ascendência italiana, né? Então, meu avô carregava bastante traço dos pais, que eram imigrantes. De sobrenome Calimã, é um sobrenome que eu não uso, mas é o sobrenome da minha mãe. Então, ele, comigo, sempre tentava... Meu avô era operário, então ele trabalhava como pedreiro, fazendo obra. E me chamava muita atenção, assim, porque
ele todos os dias saía para trabalhar e voltava do trabalho cantando, assim, feliz. Então, eu acho que o maior aprendizado que ele me deu foi assim, o trabalho não é um castigo. Como às vezes as pessoas falam, puxa, hoje é domingo, amanhã tem que trabalhar. Pelo contrário, ele sentia prazer em trabalhar. E ele me passou isso. E aí, logo muito cedo, eu comecei a ter que assumir responsabilidades, porque precisava ajudar minha mãe, e ele delegava essa responsabilidade para mim. Tá? Assim, desde muito pequeno, ele, nessa questão de definição de papéis e responsabilidades, ele falava assim, meu filho, Eduardo, você vai ter que ocupar um espaço que seu pai abriu. Né? Então, vai estudar, se prepara, você vai ter que começar a trabalhar, porque você tem que ajudar sua mãe, né? Se a irmã está crescendo, você tem que ajudar a cuidar da sua irmã. E aí, você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Esse senso de responsabilidade, eu acho que foi o que me despertou para a liderança. Então, respondendo a sua pergunta, assim, sim, eu desde muito pequeno eu comecei a ter traços de liderança e isso começou dentro de casa. Tá? E eu sentia que também nos demais ambientes acabava acontecendo. Na rua, na igreja, por muito tempo, eu fui coordenador de grupo de jovens, Legal. Essas coisas, né? Sim. E eu tenho uma característica, assim, eu gosto de assumir responsabilidade. Então, eu gosto de pegar as coisas para fazer, eu gosto de tomar a frente, eu gosto de organizar. Então, isso é uma coisa que meio que é natural minha. E outra questão também, eu acho que eu trago desde criança, eu sempre fui muito estimulado a expor a minha opinião, a falar. Então, também eu acho que a comunicação, que eu acho que uma habilidade importante num líder, Sim. Saber se comunicar bem, é algo que eu trago desde a infância. Legal. E você, na infância, adolescência, assim, qual que era a profissão que você imaginava? Ou tinha alguma coisa que você olhava e falava, pô, isso aqui deve ser interessante, eu gostaria de trabalhar ou conhecer mais? Cara, sim. Mas é até engraçado. Quando eu era moleque, o meu sonho era ser militar. Legal. Eu tinha o desejo, assim, aos 18... Vila Velha tem algum quartel? Tem. E eu tinha o desejo de, aos 18 anos, e servir ao Exército, né? E se tentar seguir uma carreira militar. E isso era um objetivo meu. Assim, eu ficava me imaginando, fardado, indo para o quartel. Eu fiquei, tipo, assim, eu tinha até uma certa ansiedade de chegar aos 18 anos para ter essa experiência. E a minha virada de chave foi num determinado momento, estava prestes a servir o Exército, e, sendo bem honesto, eu não me recordo mais com quem eu tive essa conversa, mas eu comentei isso com alguém, que era uma pessoa mais velha, e a pessoa falou assim, mas o Exército não é para você. Eu falei, por que o Exército não é para mim? Ele falou assim, o Exército é muito bom para quem não é disciplinado e que vai passar por aquela experiência, vai ter aquele aprendizado e depois vai seguir uma carreira em alguma outra profissão, certo? No seu caso, não. Ele falou, vai estudar, procura algo para você fazer, para você ganhar esse tempo que você vai passar no Exército. O que o Exército tem para agregar para você já tem. O que ele vai te ensinar, você não precisa, né? E aí fez sentido para mim. Interessante, cara. Exatamente. E aí, a partir daquele momento, eu falei, não, vou procurar alguma coisa para eu fazer. E a Autoglass aparece já nesse momento, não? Não. Porque o trabalho na minha vida, ele não foi uma opção. Eu não escolhi ir trabalhar, eu fui obrigado. E aí tudo começa porque, ligado à nossa família, tinha uma pessoa que tinha uma autoelétrica dessas de bairro que cuidava da parte elétrica de veículos. Então, ele trocava lâmpada, consertava motor de arranque, alternador, bateria, essas coisas. Então, eu estudava de manhã e, na parte da tarde, eu trabalhava lá como um ajudante. Isso muito jovem, assim, muito jovem, 12 anos. Eram outras idades, né? Você começava a trabalhar muito novo. Né? Eu comecei... Com 15 eu já tinha registro já na minha carteira. E aí eu comecei a me interessar pelo mundo automotivo. Eu gostava muito de carro e eu percebi que eu tinha aptidão técnica para fazer as coisas, né? E eu gosto de elétrica, assim, eu sempre fui muito de exatas. Então, aí comecei a trabalhar lá, só que logo percebi que aquele ambiente era pequeno para mim. Então, você falava assim, cara, se eu ficar aqui muito tempo, eu não vou ter muito o que fazer. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar
um lugar maior para trabalhar. E aí eu fui trabalhar numa outra oficina, só que essa é um pouco maior, também próximo da minha casa. E aí passei nessa oficina por um tempo, aí lá já registrado, né? E aí depois de lá fui cair no mundo do vidro automotivo, né? Então... E aí foi com 18 anos já, não? Foi antes também? Com 18 anos. Com 18 anos. Com 18 anos. Edu, e aí no vidro automotivo já era Autoglass? Não, nessa época não. Não. Uma empresa que fazia instalação. Na verdade, nessa época eu trabalhava para a empresa do pai do Fernando e do Kleber. Ah, que legal. Que legal. E aí depois que fui trabalhar com eles. Com eles. Eu até estava comentando, né? Eu conversei em off com o Edu. Eu estive na Autoglass e conheci o centro de treinamento lá, né? Sim. E que é absolutamente fantástico, né? Sim. Eu não tinha a menor ideia da complexidade o processo para se instalar o para-brisa, instalar o vidro, cuidado e tal. Foi muito difícil aprender isso lá no começo? Por quê? Então, assim, porque nessa época, como eu já tinha uma base nessa oficina que eu trabalhei, e eu tinha habilidade técnica, então foi muito rápido o meu aprendizado. Eu acho que eu fui aquele... Na época, quem me recebeu, né, meu gerente na época, ele falou assim, que eu já entrei me pagando, assim, já entrei jogando. Então eu já tinha uma certa noção, na fase meio que de onboarding, né? Eu recebi um treinamento básico e já, quando fui para a loja, já consegui rapidamente me destacar. Como chamava a loja? Autovidros. Autovidros. Legal. E como que foi essa jornada até virar Autoglass, né? Até você começar a trabalhar com o Fernando? Como que isso... Isso. Aí passei por um tempo na loja como técnico, instalador. Tá. E chegou um determinado momento que o Fernando e o Kleber montaram a empresa deles, né, que seria Autoglass. E eles me convidaram. E aí eu fui... Já chamava Autoglass? Já chamava. Já. E aí eu fui para trabalhar no call center como vendedor. Porque nessa época fazia muita diferença você ter conhecimento técnico das peças para você poder instruir até mesmo um cliente lojista, ou uma oficina, que era quem eu atendia. Nesse momento, vocês forneciam os vidros para os lojistas? Isso. Entendi. Isso. E aí, eu trabalhei por um tempo nessa parte de vendas, televendas. E aí eu pude desenvolver minhas habilidades de uma forma, assim, digamos assim, mais profissional, comerciais, né? Tá. Então, eu comecei a ter que lidar, né, com essa experiência de negociar, de prospectar e etc. Por telefone, era uma coisa muito diferente para mim. Fui depois, aí já, né, como Autoglass, eu voltei para a loja, mas já como gerente de unidade. Fiquei um tempo lá como gerente de unidade. Depois voltei para o call center como coordenador de vendas, aí numa função mais estratégica, de liderança. Nessa época, quantas pessoas tinham Autoglass? Sabe dizer? Olha, nesse momento que eu voltei como coordenador de vendas, talvez já umas 400, 300. Caramba. Entre 300 e 400 pessoas. Sim. Hoje o grupo tem 6 mil. 6 mil pessoas. 6 mil. Tá. E aí fiquei um bom tempo nessa cadeira, até que fui convidado para trabalhar na área comercial do que hoje é a Maxpar, que foi um spin-off, né? Que seria a empresa de assistência do grupo. E aí comecei na Maxpar como comercial, atendendo clientes seguradoras. Na época a gente tinha poucos clientes. Aos poucos a gente foi conquistando clientes. Chegou um determinado ponto em que, além da área comercial, eu passei a ser um head da vertical. Então eu cuidava de ponta a ponta, né? Da área comercial até a entrega do serviço, tudo. E aí, de lá até aqui, a gente vem nessa jornada que você vem acompanhando bem. Sim. Hoje eu estou nessa posição não muito adequada, porque eu estou com a dor aqui na cervical, então desculpa a posição, né, derretido aqui na cadeira, mas é porque estava incomodando o pescoço. Já falei com o Edu aqui, estamos certo. Tá tudo bem.
E você foi passando por várias áreas até chegar à cadeira. Uma das vezes que a gente estava conversando, eu estava lá na sede da Autoglass e quando você me contou, falou, pô, eu não lembro qual era o contexto, assim, pô, mas eu instalava vidro, eu comecei, aí passei por várias áreas aqui dentro e tal. E eu achei assim super interessante. E você falou, não, mas é uma história comum aqui dentro. Muitas pessoas têm uma história muito longa dentro da Autoglass. É isso, né? Eu acho que assim, uma das coisas bem legais que a gente faz, Emir, é olhar para o potencial da pessoa. Tá. E não olhar para o currículo dela. Então, assim, qual a capacidade que essa pessoa tem de ir além de onde ela está? E o quanto que eu posso impulsioná-la se eu capacitá-la, se eu estimulá-la a buscar conhecimento. Eu acho que isso é uma cultura nossa. E, de fato, a Autoglass ela tem essa característica de ser uma empresa carreirista, né? Formadora de mão de obra. E, à medida que as pessoas vão se desenvolvendo, elas vão tendo a oportunidade de assumir desafios maiores. Isso, de fato, eu não sou assim, um ponto fora da curva, uma exceção. Isso é uma coisa que bastante pessoas lá ou tiveram oportunidade, em algum momento, porventura, saíram ou estão lá já há um longo tempo e passaram por vários departamentos ou funções. Sim. Eu comentei, né, do centro de treinamento para instalação, de manutenção e tal, mas tem outros, né? Assim, vocês fazem efetivamente a formação profissional. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que em várias áreas vocês muitas vezes são o primeiro emprego, né? Sim. São a empresa que a pessoa entra no mercado de trabalho, né? Isso. Acho que assim, as duas principais fontes de entrada são as lojas, que de fato a gente busca esse perfil, e o call center, tanto de vendas quanto de atendimento. Tá. Então, através deles, a gente traz essa mão de obra e acaba sendo essas áreas, que são áreas populosas, um aquário em que a gente identifica os talentos e acaba aproveitando esses talentos dentro de casa, dentro do possível. Né? Sim, sim. E, Edu, eu imagino que fazer... assim, foi um percurso que você foi construindo de conhecimento profissional, pessoal, autoconhecimento muito grande, fazendo gestão de pessoas, conhecendo muitas pessoas e desafios, experiências muito diferentes, né? Você passou por diversas áreas dentro do grupo. Quais foram os maiores desafios, assim? Quais foram os momentos de maior medo ou maior virada que você se recorda? É uma boa pergunta. Assim, dentro de uma jornada de 20 anos, você passa por muita coisa, né? Nós tivemos, se a gente for olhar na história, momentos que foram marcantes de crises econômicas, pandemia, greves. A gente passou, por exemplo, lá no estado, uma semana complexa de greve da polícia, que as pessoas não saíam de casa e tal. Então, assim, eu acho que eu vivi várias coisas, mas eu acho que o meu maior desafio, com certeza absoluta, foi ter tido a capacidade de me reinventar sempre. Porque ao longo desses anos, eu fui vários profissionais. Assim, eu consegui vestir, usar várias facetas, né, e me adaptar ao momento em que a gente estava vivendo. Eu acho que isso é uma dificuldade, muitas vezes, até que as pessoas têm de interpretar quando isso está acontecendo. Você pode passar por vários anos na mesma empresa, vivenciando várias situações diferentes e sendo várias pessoas diferentes. Porque muda, só que às vezes as pessoas não percebem que as coisas estão mudando. Então, às vezes elas têm uma necessidade de trocar para respirar alguma coisa diferente, porque ela não consegue perceber que dentro de onde ela está inserida as coisas estão mudando, mas ela não está vendo. E todas as vezes que as coisas mudam, obviamente algumas coisas mudam para melhor, outras mudam para pior. Então você tem que ter a capacidade de se adaptar ao momento ideal, ao momento atual. Então, eu acho que esse foi o meu desafio. Assim, se eu tivesse ficado preso às minhas crenças, às coisas que eu imaginava, acreditava, de lá de trás, o tempo teria passado, a empresa caminhou para outros rumos. Comecei na empresa, ela tinha uma característica muito própria de empresa familiar. Uhum. Isso se perdeu. Hoje, assim, a gente é uma empresa que tem governança pra caramba, sim, controle, processo. Então, se eu ficasse preso ao que tinha de bom no conceito da empresa familiar, eu não estaria aqui hoje. Eu tive que me adaptar, entendeu? Eu tive que me desafiar. E aí você trouxe uma palavra assim, medo. Talvez por uma situação
muito característica minha, da minha história de vida, medo nunca foi uma palavra que esteve muito perto de mim. Assim, eu sempre me considerei um cara corajoso, assim, e autoconfiante. Então, eu nunca tive medo de assumir desafios ou de buscar coisas que para outros pareciam ser muito difíceis. Quando você trabalha com vendas também, eu acho que também te estimula isso, né? Porque o vendedor ele não pode ter medo de dar preço, o vendedor ele não pode ter medo de bater meta, entendeu? Ele não pode ter medo de ligar para o cliente. Então, são coisas que eu fui ao longo da vida aprendendo e que acho que foram me formando. Então, eu diria que o meu maior desafio, sem sombra de dúvida, foi essa capacidade de ser um Eduardo novo todos os anos. Sempre. E dessas versões, desses momentos de Eduardo, qual desses talvez tenha sido o mais desafiador? Ou alguma posição que você ocupou que tenha sido esse salto muito grande, né? Uma diferença muito grande do que você vinha construindo e realmente teve que reinventar? Acho que nessa passagem minha, né, quando eu vim para Maxpar como comercial e depois assumi a operação inteira, eu acho que talvez tenha sido o meu maior desafio. Porque tem uma máxima que diz que quem vende não entrega, né? Não precifica, não entrega. É sempre bom ter a separação, né? Separado. E, por outro lado, eu senti uma dor que era assim, poxa, eu às vezes sinto a necessidade do cliente, eu vejo que tem uma oportunidade para vender, mas tem um esforço interno também para convencer todo mundo a fazer aquilo acontecer. E eu apostei, né? E eu acreditava que se eu controlasse as duas pontas, eu conseguiria transformar as coisas de uma forma um pouco mais rápida. E o Fernando, corajoso, destemido, apostou e me deu essa oportunidade. E aí eu acho que ali eu tive que conseguir me adaptar a um momento em que eu precisava manter a minha audácia e minha visão comercial, mas com um equilíbrio e com uma visão também de processo para fazer com que a cozinha funcionasse. Perfeito. Então, acho que esse foi o meu momento assim, de maior mudança e desafio. Há alguns anos, a gente vê no mercado de seguros que a Autoglass foi ocupando uma posição que antes tinham outras empresas multinacionais que ocupavam, né? Então, quando a gente pensa nessa dimensão das assistências, né, dentro das apólices, qual foi o momento que vocês começam a olhar para começar a colocar assistência dentro das apólices de automóvel? No começo era muito mais fornecimento de peças. Isso. E aí, de repente, né? Em algum momento, vocês começam a construir o modelo de entregar assistência. Já existia um player internacional que fazia isso aqui. Sim. E vocês ocuparam esse espaço de uma forma, parece rápida, mas com certeza dentro de casa não foi nada fácil fazer isso. Não. Então, assim, já existia essa cobertura, não só no Brasil, mas Sim. fora também. E a gente ocupava uma faixa da cadeia de vidros bem relevante. Então, a gente se sentiu convidado a entrar nesse segmento, né? Então, a partir dali, a gente já tinha uma parte importante da estrutura, bastou a gente organizar o time, criar produto e bater na porta dos clientes. Acho que o começo foi difícil, como é natural de qualquer entrante. Sim. Mas eu acredito que o que foi predominante para que a gente avançasse foi que a gente sempre se preocupou muito em entregar para o cliente qualidade, entregar para o cliente a solução de uma dor dele, sempre preocupado em entregar um custo adequado, com preocupação com desperdício, com processo. Então, à medida, né, as coisas foram acontecendo de uma forma muito lenta, uma primeira oportunidade, aí você começa a mostrar um pouco do seu trabalho, daqui a pouco uma segunda, uma terceira, e o nosso crescimento ele foi acontecendo assim, de forma sustentável. Foi ao longo de muitos anos. E eu digo sempre que o nosso desafio é sempre estar renovando isso. Assim, a gente precisa, mais do que nunca, mostrar para o cliente, que eu digo o cliente seria a seguradora e o corretor, Sim. Que a gente tem capacidade de ser melhor que nós mesmos
todos os meses, todos os anos. Então, essa busca ela é sem fim. E eu acho que é isso que nos permite seguir, entendeu? Então, foi um começo que não foi fácil, pelo fato da gente ser um entrante, uma empresa desconhecida, mas eu acredito que à medida em que a gente foi tendo oportunidades, a gente foi provando a nossa capacidade. E aí, pouco a pouco, as coisas foram acontecendo, acho que de uma forma natural. Eu vejo que qualidade para vocês, efetivamente, é um pilar muito importante, né? Sim. Eu já disse para você, pro Fernando, algumas vezes, o quanto eu admiro a companhia e acho que mais pessoas no Brasil deveriam conhecer a Autoglass, né? Obrigado. Vocês são muito low profile, assim, às vezes as pessoas não conhecem, mas é impressionante, assim, a execução em tudo. E eu lembro que quando eu fui lá, eu não vou me recordar o nome, mas me levaram para conhecer o data center de vocês, né? Que até brincaram, a primeira vez que eu consegui levar o Edu no data center, não é o tipo de passeio que se faz normalmente. E tudo assim, muito impecável, tal. Como se constrói uma empresa desse tamanho, com 6.000 pessoas, se escala rápido, porque em alguns momentos vocês tiveram com certeza que de repente contratar muita gente, treinar muita gente, mas sem perder esse nível de qualidade, de governança, de controle que vocês fazem. Assim, óbvio que não deve ter uma bala de prata, mas Sim. o que você aprendeu nesse caminho que você poderia dividir de ideias, de dicas para quem está ouvindo a gente? Sim. Emi, quando a gente fala de gestão, por incrível que pareça, assim, não tem muita coisa nova para se dizer. Tudo começa por pessoas. Né? Então, eu diria para você que um dos grandes diferenciais nossos, eu acho que é uma capacidade de escolher as pessoas certas e colocá-las no lugar certo. E definição de papel e responsabilidade, as pessoas terem objetivo claro do que elas têm que fazer. Além disso, a gente sempre teve muito foco em processos. Então, a gente não acredita que processos ruins vencem de pessoas boas. E isso é uma obsessão nossa, né? E depois, no final das contas, é propósito. Assim, quando você fala de qualidade, é propósito. E eu acredito que propósito ele vem de exemplo. Então, a Autoglass, ela é uma empresa que ela preza muito por isso, entendeu? Assim, a liderança tem que ser exemplo. E é uma coisa que eu, por exemplo, procuro fazer junto com o meu time. Então, não adianta eu colocar num PowerPoint assim, e às vezes algumas coisas dessas são meio batidas, né? Somos focados em qualidade, né? Etc e tal. Mas você consegue fazer isso funcionar de uma forma muito melhor quando você materializa a qualidade nas suas ações, na preocupação que você tem com o que você está fazendo, na preocupação que você tem com o que você trata as pessoas, na preocupação que você tem quando você trata seus fornecedores, seus clientes, seus colaboradores, né? O cuidado que quando você se propõe a fazer uma coisa, fazer bem feito. Então, quando você tem pessoas boas, você tem processos, você tem propósito, você cria cultura. E aí você pode falar assim, Edu, beleza, isso que você está me falando aqui é o que todo mundo sabe. Parece uma coisa simples de fazer, mas de fato não é. Porque tudo vai começar, como eu disse, pelo exemplo de quem está em cima. Então, se quem está em cima não consegue desenvolver isso, ele não vai ser seguido. E as pessoas não vão fazer como ele. Então, eu acho que talvez o que tenha sido o nosso grande mérito nessa coisa é ter achado a nossa maneira de fazer. E não tem uma coisa, eu acho que isso está realmente nos detalhes, né, de cuidar de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Cuidar das pessoas, cuidar dos clientes, cuidar dos fornecedores, cuidar dos processos e mostrar para todo mundo a importância que é tudo que você for fazer, se propor fazer o melhor, dar o seu máximo. Recentemente eu vi que vocês lançaram junto com a ANS uma formação, uma capacitação para o profissional do mercado de seguros. Sim. E quando eu vi a notícia, eu achei muito interessante, porque para mim pareceu
que vocês estavam colocando para fora algo que para vocês é muito natural. Sim. Né? Assim, dentro da Autoglass tem muito a capacitação, o crescimento, e de alguma forma vocês estavam empacotando isso e colocando para fora para que o mercado pudesse fazer. Como que tem sido isso? Qual que é o desejo? O que vocês buscam ao fazer isso? E é uma opinião minha, mas é do grupo, né? Tô externando não só uma posição do Eduardo, mas do grupo Autoglass. Assim, a gente acredita que a única coisa que transforma uma nação é a educação. Isso é um princípio básico que estou falando aqui também, não é nada de novo para ninguém. E a gente entende que hoje a gente tem um papel e responsabilidade dentro do mercado segurador que é ajudar a alavancar o nosso mercado, a profissionalizar o nosso mercado, a tornar ele cada vez mais pujante, mais forte, mais eficiente. E a gente não tem dúvida que o crescimento do mercado de seguros passa pela mão do corretor de seguros. Não tem outro caminho. Então, chegou um momento que a gente fala assim, beleza, a gente acredita que é a educação que transforma uma nação e, naturalmente, as empresas e as pessoas. Como que a gente pode fazer a nossa parte? Existe hoje, né, assim, uma dezena, para não falar centena, de serviços e assistências diferentes e que a gente entende que a gente pode agregar valor à medida em que a gente capacita o corretor para que ele seja cada vez mais consultivo e assertivo no momento da venda. Então, essa experiência, a gente não está fazendo isso para nós. Está fazendo para o mercado. Sim. Né? É por algo maior. E a gente tem sentido que essa experiência tem sido muito, muito, muito boa. Assim. A gente tem sido muito bem recebido em todas as situações em que a gente é convidado. E a gente vai seguir firme nesse trabalho porque a gente entende que existem pessoas, existem personagens nesse ecossistema que são muito importantes. A companhia de seguros, o corretor de seguros, as empresas provedoras de solução, como é o caso da Tex, né, o caso da Maxpar. E quando a gente se junta e se une e Sim. trabalha pelo mesmo propósito, é o mercado inteiro que se fortalece. Né? Então, de fato, isso veio dessa nossa maneira de pensar. A gente tem trabalhado nisso, essa é uma iniciativa, mas existem várias outras. Né? E a gente está fazendo isso pelo mercado, para levar instrução para o corretor, porque a gente sabe que existe uma carência, uma necessidade, e a gente acha que pode contribuir dessa maneira. A gente pensa de forma, na Tex, né, a gente pensa de forma muito parecida. A gente vem, né, do mercado de seguros, meu pai era corretor de seguros, e realmente são movimentos como esse que eu acredito também que transformam um mercado de trabalho, né, uma indústria inteira. E, Edu, você é brasileiro. Sim. Você entende muito do jeito que o capixaba é. Foi aprendendo a forma de pessoas de cada uma das regiões e tal. Mas quando você vai para a Colômbia, né, a operação que vocês estão construindo na Colômbia, como é? Como é internacionalizar um negócio, fazer as adaptações e se reinventar de novo? Sim. Agora para uma cultura completamente diferente da nossa, né? Não sei se completamente, mas em alguma medida diferente. É diferente. E, cara, tem sido uma experiência muito legal, mas também muito desafiadora, porque envolve uma carga de aprendizado muito grande, né? Você entender a cultura daquele país, entender como as coisas funcionam lá, como as pessoas pensam. A gente ingressou no mercado e pelo meio do caminho passou pela pandemia também. Vocês já estavam lá quando teve a pandemia? A gente começou em 2019. Caramba. E aí, assim, obviamente a pandemia trouxe, né, oportunidades, mas também trouxe dificuldades. E a gente acha que a gente conseguiu lidar bem com isso. Então, hoje a gente tem uma operação lá, assim, já com uma certa robustez. Nós já somos o maior distribuidor de vidros da Colômbia, temos o maior estoque de vidros da Colômbia. Caramba. A gente já tem uma operação lá, assim, robusta, com
capilaridade no país inteiro. E aí isso tem trazido para a gente essa experiência de falar assim, cara, beleza, a gente tem um modelo de negócio aqui que funciona, mas não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, não é, né? Não é tão trivial. E aí, isso eu diria para você que também é uma jornada. Não é algo que você chegou, aprendi, beleza, tô safo, vamos embora. Uhum. É algo que você aprende todos os dias. Então, todos os dias a gente tem um aprendizado novo. E eu acho que foi uma decisão acertada quando a gente decidiu ir para lá em 2019. E eu acredito que hoje a gente tem já uma marca reconhecida pelo mercado. E eu acredito bastante no mercado colombiano. E a gente tem bastante coisa legal para fazer lá ainda. E é uma coisa que vale ser comentada aqui, tá? O mercado colombiano olha para o Brasil com admiração. O Brasil é uma referência no setor de seguros para a Colômbia. Muitas das empresas que estão lá operam aqui, uhum. né? E eles têm troca natural, né? Então, quando a gente chega lá e fala, eu sou do Brasil, as pessoas querem te ouvir, elas querem saber o que você faz, elas querem saber como as coisas acontecem aqui. E eles perguntam assim, como é que você consegue operar num país tão grande? Como é que você consegue operar num país que tem, sei lá, 50 milhões, 40 milhões de veículos? A Colômbia, a frota dela é 15% algo parecido com isso, né? Caramba. Um pouco mais, um pouco menos, não tenho exatamente na cabeça agora. Mas é uma fração do que a gente tem aqui. Então, eles olham para a gente com extrema admiração. E eu acho que isso tem que ser um motivo também de orgulho para o brasileiro, porque muitas vezes a gente mesmo não se reconhece, né? Sim. Como um talento, a gente não consegue ter a clareza do que a gente faz que é diferente. E eu acho que a Colômbia, para nós, tem sido uma escola e eu acredito que a gente ainda tem muita coisa legal para fazer por lá antes de pensar em novos desafios. Ainda é uma construção em andamento, sim, né? Sim. Se for pensar, né, 2019, 24, 5 anos, ainda é jovem, né? Sim. Como que chama na Colômbia a operação? A unidade de comércio Autoestrada e a de assistência Maxpar. Maxpar, legal. Edu, a gente tem visto bastante mudança no mercado automotivo com veículos elétricos. Eu lembro que quando a gente conversou há um tempo atrás sobre o farol, aí era farol Matrix, farol de LED, farol de não sei o quê. Como que é para vocês essas adequações, esses estudos? Porque, eventualmente, o que se faz num carro que era projetado de um jeito não se faz mais hoje em dia. Sim. Hoje em dia, trocar uma grade da frente, que era algo trivial, tem, sei lá, 5 câmeras, tem não sei quantos sensores. Exatamente. Como que é esse processo? Então, o mercado, acho que de uma forma geral, ele está passando por uma transformação. Uhum. E, como eu vou voltar a repetir, nessa transformação ela traz oportunidades e ameaças. O que eu vejo, né? O setor automotivo, ele sempre evoluiu. Só que a diferença é que agora a velocidade está muito rápida. Uhum. As coisas escalam numa velocidade muito, muito, muito rápida. E o perfil do reparador automotivo naturalmente está mudando. Então, vou dar um exemplo. Você falou de câmeras e radares, né? Hoje você tem uma frota circulante no Brasil significativa que tem o ADAS, que é um sistema de assistência à direção. Eu diria que é a base do carro autônomo. Então, os carros hoje eles têm capacidade de leitura de faixa, de placa, de objeto, freia sozinho, curva. E tudo isso está numa câmera que, na sua maioria, concentrada no para-brisa ou na grade. Hoje, o técnico que troca um para-brisa, ele tem que saber operar um notebook e fazer uma calibração de um carro. Caramba. Então, olha o impacto disso. Antigamente, na minha época, a minha caixa de ferramentas tinha chave de fenda, chave torque, Phillips, alicate. Cola. Isso. Hoje o técnico já tem que andar com o celular, smartphone e o notebook na hora de trocar um vidro. É um serviço muito mais limpo. Então, essa é uma primeira transformação que eu acho que a gente vai passar,
ela não é rápida, mas ela também não é mais demorada, ela é cada dia mais acelerada. Outra transformação as peças elas passam a se tornar cada vez mais caras. Sim. Então, antigamente, nos carros, mesmo de média gama, alta gama, quebrava um farol, quebrava um retrovisor, a pessoa que tem um poder aquisitivo médio, ela conseguia fazer a reposição dessa peça sem isso comprometer a renda da família. Hoje em dia, eu vou te falar que, dependendo do veículo, de média gama, um farol pode custar facilmente R$10.000. Caramba. Um retrovisor pode custar facilmente R$10.000. Um retrovisor chega a custar isso? Os retrovisores hoje tem câmera, tem, sim, entendeu? Sim. Então, lanternas caríssimas também. E aí, nesse mesmo sentido, isso também vem fazendo uma transformação no mercado de seguros. Por quê? Porque como essa linha de colisão mais básica, vamos chamar assim, que qualquer batidinha você vai quebrar um farol, qualquer batidinha você vai quebrar um retrovisor, e isso tem frequência, acontece com muitas vezes. Sim. As seguradoras, o que elas têm feito? Elas têm aumentado a franquia média. Sim. Porque o que faz sentido é você proteger o segurado de uma determinada monta para cima. Perfeito. Não é, a seguradora não tem capacidade de tratar qualquer sinistrinho, né? Sim, sim. E aí isso faz com que o cliente fique descoberto numa certa camada de risco ali, que, como eu disse, pode comprometer a renda mensal da família. Então, nesse momento, entra a Maxpar. Então, hoje, nós temos soluções para os vidros, né, que é o que todo mundo conhece, acho que é uma cobertura hoje compulsória, ninguém mais contrata um seguro sem uma cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores, lataria e pintura. A gente tem um produto de lataria e pintura que, com certeza, é o melhor do mercado, e roda, pneu e suspensão. Então, o cliente hoje tem opções de assistência para esses sinistros que ele não conseguiria acionar o casco, porque eles vão ficar, com certeza, mais baratos do que a franquia. Sim. E ele tem serviços de qualidade, ele tem uma empresa por trás dando o apoio para que ele não fique com esse problema. E é interessante porque quando isso acontecia, a percepção da pessoa era: pô, mas eu paguei o seguro a vida inteira e agora que eu preciso, não atinjo a franquia. Exato. Assim, a percepção de valor no uso da assistência, muitas vezes você fala: bom, esse seguro é de graça, porque 2 vezes que eu troquei são 5 anos de seguro, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Mira, assim, que os serviços de assistência, eles são a melhor maneira de você tangibilizar o seguro. Perfeito. Porque quando você... A possibilidade de você usar uma assistência 24 horas ou os serviços da Maxpar juntas, isso ultrapassa 40% da base. Tá? Então, de cada 100 segurados, 40 vão usar algum serviço. Ou seja, e a perda parcial ou total, sei lá, vai navegar ali a próximo de 5 a 10. Então, eu estou dizendo o seguinte: a chance do cliente o segurado usar um serviço de assistência, ela é muito maior do que ele usar perda parcial ou total. Quando ele vai lá, percebe que o farol dele quebrou, que ele teve uma batida que amassou a porta do carro, e a seguradora tem uma assistência Maxpar, e a gente resolve o problema do cliente de forma eficiente, rápido, com qualidade, no subconsciente dele é como se o que ele tivesse gastado na contratação do seguro estivesse voltando para ele. Sim. E é essa sensação que a gente tenta criar, porque é isso que faz com que as pessoas renovem. E isso que faz com que elas contratem mais coberturas, que elas queiram estar mais protegidas. Então, dentro daquela linha de fortalecer o ecossistema, a indústria, isso também é uma contribuição que a gente dá. Sim. E aí, voltando para a sua pergunta assim, da transformação do setor automotivo, assim, para onde a gente vê que as coisas estão indo com os carros elétricos e tudo, vai existir uma transformação no ecossistema de provedores de serviço. Então, hoje, eu acho que a Autoglass está na vanguarda do que envolve tecnologia. Hoje, com certeza absoluta, nós somos a empresa que tem a maior quantidade de aparelhos, por exemplo, de calibração, de assistência à direção no Brasil. Na nossa rede tem mais de 80 lojas, e na maioria das lojas, eu diria para você que nos próximos meses 100% das nossas lojas vão ter
todo esse sistema de calibração. Além disso, a gente está se preparando para que a gente tenha equipamentos, soluções para atender esse carro mais moderno. Uhum. Né? Esse perfil de mudança, eu acho que você poder contar com uma rede, com capilaridade no Brasil inteiro, com mão de obra especializada, com capacidade de treinamento, com capacidade de estocar produto, eu acho que isso dá um suporte muito grande para o mercado de seguros, de que ele não ficará desamparado. Perfeito. Tá? Perfeito. Por outro lado, eu vejo que essa transformação ela também encarece peças. Então, a gente, por exemplo, está falando de bateria, carro elétrico. Né? Vai ser um item que daqui a pouco a gente tem que começar a olhar como é que a gente vai dar manutenção nisso, se for necessário uma reparação, como é que o mercado de seguros se enxerga nessa situação. Posso ter um carro elétrico que, se pifar a bateria vai custar 60% do valor do carro. Vou fazer o quê? Vou dar um PT? Então, como que a gente consegue criar soluções de assistência, produtos Perfeito. que consigam dar para o cliente a opção de contratar serviços e não ficar desamparado no momento em que o problema acontecer. Então, eu vejo essa dinâmica de transformação, ela casa muito com o nosso momento atual. Acho que a gente hoje consegue levar para o mercado uma tranquilidade de que ninguém vai passar sufoco em uma situação nem outra. Eu lembro que, conversando com o Fernando, ele usou, eu não sei se eu vou usar a expressão do mesmo jeito, tá? Se eu vou estar correto, você me corrige. Tá. Que ele falou que Autoglass, porque a gente conhece Autoglass por vidro, retrovisor, lanterna, mas o portfólio é muito grande, Sim, né? sim. Ainda mais com a aquisição da IQ. Eu tenho tido contato com o portfólio de vocês, né? E é impressionante essa característica de identificar rápido um problema, identificar rápido como pode resolver esse problema, modelar a solução, produtizar isso e colocar para a rua. Conta um pouco para a gente do como que isso se dá, qual o tamanho desse portfólio, como que é a Autoglass hoje é cada vez menos alto, cada vez menos glass. Né? Exatamente, é por aí. Eu acho que assim, o surgimento da marca Max Para, ela veio até para poder mudar um pouco isso. Né? Não é nem alto nem glass. Acho que hoje a gente é um arcabouço de soluções. Sim. E hoje a gente tem na nossa estrutura uma área de produto. E eu diria para você que muito do que é criado sai do contato com o cliente. E aí, quando você faz um contato com o cliente, que cliente? Cliente segurado, cliente corretor e o cliente seguradora. Então, esse dia a dia de você se fazer presente, de alguma maneira, isso te traz informação. E a gente conseguiu construir uma esteira de criação de produto que nos permite ter muita novidade. Né? Então, assim, a gente gosta muito de levar para o mercado soluções novas e que não sejam, como as pessoas de uma forma pejorativa dizem, assim, penduricalhos. Pelo contrário, a gente tenta levar coisas que resolvam os problemas dos clientes. Como, se você for olhar ao longo da nossa trajetória, a gente participou do lançamento da cobertura de para-choque, foi uma criação nossa. A cobertura de pequenos reparos, martelinho, foi uma criação nossa. A cobertura do roda, pneu e suspensão foi uma criação nossa. Então, assim, a gente tem esse DNA de inovação e eu acho que isso é um diferencial que a gente leva para os nossos clientes, porque o que eu imagino que uma seguradora espera da gente, assim, que a gente sempre leve para ela novidades para que ela tenha opções de fazer ou não fazer, de lançar ou não lançar, e tal. E é isso que a gente procura tá fazendo sempre. E Edu, você já acionou teu seguro? Você já experimentou trocar o retrovisor, aquela batida na garagem? Tem algumas experiências assim? Eu acho que eu sou um caso à parte, porque eu moro muito próximo ao trabalho. Tá. E viajo muito. Então, eu acho que eu sou o segurado ideal, porque... Toda a sua cota eu tenho usado. Tá. Eu moro perto, mas eu quebro todos os retrovisores. Péssimo nisso. Você não tem nenhuma história aí de sinistro?
Cara, incrivelmente eu nunca usei. É mesmo? Sério, nem uma assistência 24 horas, nem nada. Caramba. Mas assim, eu sou um ponto fora da curva, sou um outlier, assim, porque sim. eu rodo pouco o carro com carro e eu acabo não tendo tanta necessidade, entendeu? Então, assim, eu vou até fazer um pedido aqui, ó, limpa meu score aí com... um bom segurado aqui. Toda hora eu postava alguma foto, aí o Anderson lá da New A, ou ele vinha aqui, tirava foto, mandava pro Regis, falava, Emir quebrou mais um retrovisor. Aí eu tentava colocar a culpa nos outros, mas não, sou eu mesmo. Edu, vamos pro nosso minuto final aqui. Queria fazer algumas perguntas, né? Eu brinco que é o estilo Marília Gabriela aqui. Legal. Te conhecer um pouco mais. Um lugar que para você é inesquecível. Cara, um lugar para mim que é inesquecível, com certeza absoluta, é a casa dos meus avós, assim. Que legal. Quando eu paro para pensar em um lugar, assim, eu teria dezenas de lugares assim que, assim, para mim foram especiais, né? Alguns que, obviamente, a minha condição financeira com o passar do tempo me proporcionou. Sim. Mas as melhores memórias afetivas que eu tenho passam por aquele lugar. Que incrível, cara. Hoje é um lugar até que eu vou pouco pela correria e tal, né? Meus avós já faleceram, mas ainda tenho tios que moram lá e tal. Mas está aqui, guardado no coração. Pô, incrível. Olha com carinho. Incrível. E Edu, um sonho realizado? Emi, um sonho... eu, quando era moleque... algumas pessoas me perguntam o que você sonhava, né? Eu todos os dias à noite, quando eu fechava os olhos, eu pensava assim, cara, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a vida da minha família. Eu não quero que os meus filhos passem por isso. E eu acho que o meu maior sonho foi ter conseguido realizar este sonho. Minha maior conquista foi ter conseguido realizar esse sonho. De ter conseguido construir uma história diferente para mim e proporcionar para os meus filhos uma qualidade de vida, um suporte que eu não tive, entendeu? Então, eu me orgulho muito da minha história, porque eu por algum momento eu pensava assim, qual vai ser a minha perspectiva, né? O que eu vou fazer, né? Como que eu vou conseguir transformar? Porque parecia ser muito difícil. Mas eu digo sempre para as pessoas assim, nada vence o trabalho. E era isso que meu avô sempre falava para mim. Meu filho, nada vence o trabalho. Nada vence o esforço, sua dedicação. Então, eu acho que assim, a minha maior conquista é essa, assim, foi ter conquistado a minha independência, de uma certa forma, poder de escolher. Quando eu era pequeno, eu não tinha o poder de escolher, eu tinha que aceitar o que a vida estava me oferecendo naquele momento. É aquela coisa assim que muitas pessoas passam, né? Não estou aqui me vitimizando, né? Mas mãe, preciso comprar um tênis, filho, não dá. Sim. Ou você vai pegar o do seu primo aqui que cresceu e vai te passar, ou se a gente for comprar tem que ser só esse aqui. Entendeu? Então assim, eu não tinha como escolher. Hoje, graças a Deus, ao meu trabalho, e eu devo muito isso ao grupo Autoglass, ao Fernando, ao Kleber, que são pessoas que eu tenho uma admiração, uma gratidão assim, muito grande. A oportunidade que eles me deram de hoje poder escolher. Incrível, incrível. Edu, quantos filhos você tem? Então, um casal. Que legal, quantos anos? O Matheus, 12 anos, e a Duda, 8 anos. Ela vai completar 8 anos segunda-feira. Que legal, que legal. Parabéns, já vai ter passado, mas parabéns, Duda. E um sonho que você quer realizar? Então, é uma boa pergunta também. Hoje, o meu maior sonho que eu gostaria de realizar é conseguir passar para os meus filhos os meus valores e vê-los bem. O meu maior medo hoje é esse, né? Assim, de conseguir ser uma referência, se eu conseguir ser um bom pai e educá-los da maneira correta, para que eles se tornem cidadãos responsáveis, realizados, independente do que eles escolherem fazer na vida deles. Mas é isso, eu queria que eles olhar para frente assim, e se eu pudesse escolher que chegasse lá, eu visse assim, cara,
eles conduziram bem a vida deles e estão bem, não precisam mais de mim. É isso. Eu vi uma vez uma frase até do próprio Fernando, que eu acho que talvez seria a forma mais fácil de responder a sua pergunta. Assim. Meu maior sonho é me tornar inútil para os meus filhos. Seria isso. E você, o Edu, o pai é muito exigente? Olha, eu diria que mais ou menos. Eu tento entender porque os momentos são outros, né? Assim, eu cresci numa criação mais rígida. Sim. Eu tento sempre defender com os meus filhos o diálogo. Mas, assim, existem coisas que são valores, como eu sempre falo, e que a gente não negocia. E existem coisas que a gente pode negociar. Então, assim, eu conduzo a minha educação dessa maneira. Tento mostrar para eles aquilo que é valor para mim, né? O respeito ao próximo, a ética. Assim, eu acho muito importante o que meu avô me ensinou, assim, de que trabalhar é uma coisa boa, né? Construir é uma coisa boa, e você só consegue construir, trabalhar se você tiver educação, se você quiser aprender coisas novas. Então, eu tento passar esses valores para eles, valor de família. E tem coisas que essa nova geração, assim, a quantidade de conteúdo que o Matheus tem aos 12 anos é muito maior do que... Sim. Eu converso sobre coisas com ele hoje que eu, aos 12 anos, não tinha a menor condição de falar. Ele tem acesso a muita informação, ele está muito à frente do que eu estava aos 12. Sim. Então eu tento também me adaptar a esse momento, porque até por um pouco do que a gente falou, né? A gente tem que se reinventar. Eu não posso querer dar um Ctrl+C na minha criação e um Ctrl+V na criação deles. Então tem que ir me adaptando. E tem algum livro que para você foi marcante? Sim. Eu assim, quando comecei a ter as primeiras experiências como líder, e acabou depois se tornando até uma referência para mim, tá. Eu li um livro que se chama Transformando o Suor em Ouro. Do Bernardinho. Exatamente. Cara, e esse livro, depois eu li ele mais umas 2 vezes. E eu acho esse livro fenomenal, assim, porque ele fala de coisas que, para mim, são muito importantes, de como foco, disciplina, trabalho, entendeu? Treino, né? Que está ligado à capacitação. Então, esse foi um livro que eu, quando tenho a oportunidade de pessoas me perguntarem, principalmente que estão nesse momento da vida, né? Uhum. De começar a liderar ou querem começar a liderar, eu falo dele. Não é um livro novo, mas é muito atual. Eu ainda não li e eu estou começando a ler ele. Então, por isso que, quando você falou... mas a forma que me apresentaram ele foi com uma das frases que tem nele, que é: aos campeões o desconforto. Exatamente. Né? Que é essa construção, assim, nunca basta. Né? Ele fala bastante sobre, assim, né, como você mantém um time que é vencedor motivado. Uhum. Porque, assim, quando você está no seu segundo, terceiro, quarto, quinto do ranking, você tem um alvo, né, para buscar. Perfeito. Só que quando você é o primeiro, se você não tiver um alvo muito claro, você pode relaxar. Exatamente. Então, isso tem muita mensagem importante aí e muitas coisas que eu acredito e que uso. Então, esse livro, eu acho ele um livro fantástico. E o Bernardo é um cara que eu acho fantástico também, assim, um líder inspirador, com certeza. Sim. E tem algum filme que te marcou? Sim. Como, assim, eu também gosto muito de histórias, né, de superação. Uhum. Tem um filme com Will Smith, Em Busca da Felicidade. Sim. Que também é antigo, mas que eu vi várias vezes e me emociona todas as vezes. Sim. Porque eu acho, assim, é uma história de alguém nessa condição que não tinha muitas opções de escolha e que se superou, né, e conseguiu mudar uma trajetória de vida baseado no trabalho dele, no esforço dele e etc. É uma história real, né? É impressionante. Edu, um ídolo? Então, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, mas acho que, assim, idolatrar é uma coisa, assim, muito forte, né? Sim. Então, se eu tivesse que escolher um ídolo, eu escolheria o meu avô. Uhum. Pelo que ele representou para mim. Perfeito. Tá? Perfeito.
E tem alguma frase que te define ou que te acompanha, que você gosta? Sim. Tem uma frase que eu repito muito, quem convive comigo já deve imaginar que eu vou falar, que eu preciso dar crédito, ela não é minha. Tá? Essa frase eu ouvi há muitos anos, no Rio de Janeiro, do Roberto Santos, Tá? ainda quando ele estava na Azul, que é foco e disciplina. Isso virou um mantra para mim. E me acompanha, e eu repito isso sempre para as pessoas. Foco e disciplina. É curtinha, 2 palavras, mas que dizem muita coisa. E Fantástico. Que me representam muito. Entendeu? Então, foco e disciplina seria uma frase que eu acho que remete a mim. Fantástico. Edu, queria te agradecer. Opa, eu que agradeço. Pelo teu tempo, pela tua disposição, por dividir as coisas. Eu já falei isso para outras pessoas, não falei para você. Eu acho que tem aqueles elogios que a gente termina às vezes fazendo para os outros e não conta para a pessoa. Sim. Mas todas as vezes que eu estou com você, eu aprendo muito. Obrigado. Acho muito interessante a tua forma de ver. Tem uma clareza, talvez até um pragmatismo, mas que não deixa de tentar encontrar as formas de fazer diferente, de pensar diferente, o que é muito raro. Às vezes as pessoas ou é de um jeito ou é de outro. Sim. Eu acho que tem uma intersecção aí que eu acho bem legal, eu aprendo muito. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço você, Emir, e digo que é recíproco, tá? A gente se conectou aí em algum momento, meio que por acaso, mas criou uma amizade, né? A gente sempre está trocando figurinhas. E eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo trabalho que você vem fazendo, pela Tex. Eu acho que a Tex tem feito um trabalho fantástico e eu acho que ela está numa linha muito parecida de pensamento que é a nossa, né? Então, estar aqui com você hoje é um privilégio. Queria agradecer a todo mundo que se dispôs a nos ouvir, né? Nossos telespectadores aí. E até a próxima. É isso aí. Que não demore muito. Que não demore muito. Como a gente falou, né, no episódio número 50, esse daqui é um registro até esse momento. Com certeza vão ter novos momentos, novas histórias. A gente vai estar junto aqui para conversar sobre isso. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Tchau.